Se você deseja entender os mistérios mais sombrios das profecias do Apocalipse, como elas se entrelaçam com os eventos do nosso tempo, este vídeo é para você. Venha explorar as verdades profundas escondidas nas páginas da Bíblia. E não se esqueça de dar um like e seguir o Refúgio Sagrado para mais conteúdos impactantes. A descrição aterradora dos 4 cavaleiros no Apocalipse é um dos símbolos mais impactantes desse livro. Cada cavaleiro, montado em um cavalo de diferentes cores, representa aspectos sombrios da condição humana. O branco simboliza a conquista, o vermelho traz a guerra, o negro refere-se à fome e o pálido à morte. Eles são as personificações dos juízos divinos, refletindo o caos que se aproxima ao se aproximar do fim dos tempos. O primeiro cavaleiro, montado no cavalo branco, levanta questões intrigantes sobre a natureza da conquista. Tradicionalmente, ele é visto como um conquistador, um portador de uma coroa e um arco, que simboliza poder e dominação. Mas essa conquista pode ser interpretada de várias maneiras. Será que representa a conquista militar? Ou pode ser entendida como uma conquista ideológica, onde os valores e as tradições são subvertidos em nome de uma nova ordem? O fato de que o cavaleiro vem trazendo uma coroa sugere que, embora a conquista possa parecer gloriosa, ela está imbuída de um profundo simbolismo de opressão e subjugação. Esse cavaleiro precede os outros, sugerindo que toda a guerra e fome que se seguirão são resultado direto dessa conquista inicial, estabelecendo assim um ciclo de destruição. Logo atrás, o segundo cavaleiro, montado no cavalo vermelho, é a própria personificação da guerra. Ele não apenas traz a guerra, mas também incita. Sua presença é ligada ao aumento da violência e do conflito em todo o mundo. As nações se dividem, irmãos se voltam contra irmãos e os povos são consumidos pelo desejo de poder e controle. Esse cavaleiro não cavalga sozinho, ele é acompanhado por um clima de medo e desconfiança. O vermelho, uma cor frequentemente associada à paixão e à raiva, nos lembra dos instintos primitivos e da escuridão que reside no coração humano. Ao olhar para os eventos contemporâneos, muitos se questionam: quão distante estamos de um cenário semelhante? A escalada de conflitos em regiões ao redor do mundo ecoa as advertências do Apocalipse, sugerindo que a guerra está sempre a um passo de se tornar realidade. Enquanto o primeiro cavaleiro traz conquista, e o segundo guerra, o terceiro, montado em um cavalo negro, representa a fome. A balança que ele carrega é um símbolo poderoso, representando a escassez e o controle dos recursos. À medida que a guerra se espalha, as consequências são devastadoras: colheitas destruídas, distribuições desiguais de alimentos e um sofrimento imenso que recai sobre a população mais vulnerável. A fome não é apenas uma falta física de alimento, mas também reflete uma crise espiritual, onde a humanidade se afasta dos valores de compaixão e cuidado mútuo. Em muitos lugares, a luta por recursos básicos se transforma em um pesadelo, e as pessoas se veem imersas em uma luta pela sobrevivência. Por fim, o quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido, traz a morte. Ele é uma figura que evoca temores mais profundos, representando não apenas a morte física, mas também o fim das esperanças e sonhos da humanidade. O fato de ele ser descrito como morto em si mesmo é uma ironia cruel, pois enquanto a vida continua, a morte se torna uma constante, uma sombra sobre os seres humanos. Esse cavaleiro não apenas ceifa vidas, mas traz consigo a desesperança e a inevitabilidade do fim. Ele une as consequências das ações dos 3 cavaleiros anteriores: a conquista leva à guerra, a guerra leva à fome, inevitavelmente, a fome resulta em morte. As imagens evocadas pelos 4 cavaleiros refletem a complexidade da existência humana em tempos de crise. Eles não são meros símbolos de punição divina, são representações das escolhas que a humanidade faz e das consequências que naturalmente se seguem. A mensagem do Apocalipse nos convida a refletir sobre como nossas ações individuais e coletivas moldam o mundo ao nosso redor. Em um contexto contemporâneo, as advertências desses cavaleiros são mais relevantes do que nunca. Como enfrentamos a necessidade urgente de paz e justiça em um mundo dilacerado por divisões e conflitos? Além disso, é importante considerar a interconexão entre esses cavaleiros e a necessidade de uma resposta espiritual. O Apocalipse não se limita a descrever a destruição e o sofrimento, mas também aponta para a necessidade de arrependimento e redenção. Há um convite subjacente para que a humanidade busque uma reconciliação com o divino, reforçando a ideia de que, mesmo nas horas mais sombrias, há uma possibilidade de esperança e renovação. O eco do chamado à ação ressoa ao longo do texto apocalíptico, pedindo que a humanidade não permaneça passiva diante dos horrores que se desdobram diante de nós. A luta contra a injustiça e a opressão não é apenas uma luta física, mas profundamente espiritual.
Nesse sentido, os 4 cavaleiros servem como um alerta: enquanto houver opressão, a guerra, a fome e a morte continuarão a ser realidades presentes. É uma chamada para que busquemos um caminho de paz e justiça, um caminho que promova a vida em vez da destruição, refletindo assim a verdadeira natureza do amor divino que se opõe a todos os tipos de tirania e sofrimento. Agora, mais do que nunca, é fundamental que nos unamos como humanidade, reconhecendo nossa responsabilidade coletiva em moldar o futuro e, assim, alterar o curso do que está por vir. A grande tribulação traz consigo a imagem de um mundo mergulhado em desespero, onde a fé dos indivíduos será desafiada como nunca antes. Esse período, previsto no Apocalipse, não é apenas uma sequência de eventos catastróficos, é um teste profundo que separará os ardentes crentes dos que vacilam diante da pressão. O apóstolo João descreve com detalhes uma era em que as dificuldades se intensificarão, mas, paradoxalmente, também nos oferece uma visão da resiliência humana diante da adversidade. Um dos aspectos mais marcantes da grande tribulação é a intensificação de perseguições. A história nos mostra que, ao longo dos séculos, os fiéis enfrentaram opressões em diversas formas, desde discriminações sociais até torturas físicas. No entanto, a grande tribulação se destaca por uma escala sem precedentes, onde aqueles que professam sua fé em Cristo serão alvos de ataques violentos. Essa brutalidade não será meramente física, haverá tentativas sistemáticas de minar a fé dos crentes, como provações psicológicas e sociais, permitindo que o espírito da dúvida invada suas almas. O Apocalipse nos adverte que surgirão falsos profetas e anticristos, figuras carismáticas que buscarão enganar os eleitos, fazendo com que abandonem suas crenças em troca de promessas de segurança e prosperidade. A época se torna um campo de batalha espiritual, onde a verdade se torna um bem raro e onde a nudidade da alma se confronta com a pressão do mundo. Aqueles que se recusarem a se dobrar a essas novas ideologias poderão perder seus bens, suas comunidades, e até mesmo suas vidas. Entretanto, dentro desse cenário caótico, vislumbra-se uma mensagem revigorante de esperança. Aqueles que se mantiverem firmes na fé, mesmo quando confrontados com o fogo da tribulação, têm a promessa de redenção e paz. Este reconhecimento é um fio de ouro que costura este capítulo. É importante lembrar que a grande tribulação não é apenas um tempo de desespero, mas também um período em que as promessas divinas se tornam mais tangíveis. As Escrituras estão repletas de passagens que ressaltam a fidelidade de Deus para com os que nele confiam. Em Apocalipse 3:10, encontramos uma promessa clara: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa afirmação traz conforto e segurança, sugerindo que, embora o mundo ao redor possa entrar em colapso, a proteção divina será uma realidade para os fiéis. As comunidades de fé terão um papel fundamental durante a grande tribulação. A solidariedade entre os crentes se tornará uma fortaleza contra os ataques do inimigo. Igrejas underground e grupos pequenos podem emergir como refúgios de esperança, onde os fiéis se apoiarão mutuamente, compartilhando não apenas recursos materiais, mas também o amor e a força que vem de uma fé inabalável. Nos momentos mais sombrios, este laço de união pode se tornar uma luz brilhante que resplandece em meio à escuridão, proporcionando um senso de pertencimento e segurança. Além disso, nesta jornada turbulenta, a oração se tornará uma arma poderosa. Em tempos de grande provação, o acesso ao trono de Deus por meio da oração se mostrará crucial. É através da oração que os fiéis encontrarão a força e a coragem necessárias para enfrentar os desafios. As palavras de Jesus em Mateus 26:41 ecoam neste momento: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A vigilância espiritual e a prática da oração diária se transformarão em ferramentas de resistência e fortaleza. Vale ressaltar que a grande tribulação traz consigo um aspecto redentor. É um tempo de purificação, um chamado ao arrependimento para os que deixaram suas primeiras obras. A intensidade do sofrimento pode ser vista como um catalisador para a transformação pessoal. Muitas almas, até então indiferentes, poderão ser tocadas pelas adversidades, buscando a Deus nas profundezas de suas crises. Esta conversão em tempos difíceis não apenas renova a atitude do indivíduo, mas também enriquece a comunidade de fé. O cenário da grande tribulação não é algo a ser temido apenas, é uma chance de testemunhar a força e a fidelidade de Deus em ação. Cada lágrima que for derramada, cada grito de desespero e cada ato de fé refusam a narrativa da derrota, transformando-se em um poderoso testemunho da ação redentora de Cristo. E assim, os crentes se levantarão, não como vítimas, mas como vencedores, transformados pelo fogo da prova. Após a grande tribulação, as promessas bíblicas ressurgem, assegurando que a dor e o sofrimento não são o destino final.
Os apóstolos e profetas preveem um futuro de restauração, onde a paz reinará. Aqueles que perseverarem terão a recompensa de ver o cumprimento das promessas divinas. Assim, mesmo em meio à grande tribulação, uma centelha de esperança brilha intensamente, prometendo um final glorioso e pleno para todos os que permanecem fiéis. As 7 taças da ira possuem um profundo simbolismo que convida à reflexão não apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre a condição humana em sua relação com Deus. Cada taça, ao ser derramada, desencadeia uma série de calamidades que expõem a gravidade do pecado e a rebelião contra o Criador. Os juízos divinos não são meros castigos, são, na verdade, um apelo urgente ao arrependimento. Nesta narrativa, as pragas que surgem são um reflexo da própria natureza da humanidade, que frequentemente escolhe o caminho da desobediência e da ira divina. A primeira taça representa a corrupção que permeia a terra. Ao ser derramada, provoca feridas malignas em todos aqueles que levaram a marca da besta. Este símbolo de contaminação é um lembrete poderoso das consequências de se afastar da verdade e da justiça de Deus. As feridas são tanto físicas quanto espirituais, representando uma sociedade que, ao rejeitar os princípios divinos, colhe a autodestruição. As feridas, além de castigarem os corpos, ferem a alma, revelando as profundas feridas que o pecado inflige ao coração humano. Na sequência, a segunda e a terceira taça provocam a transformação das águas, tornando-as em sangue. Esse fenômeno não é apenas um ato de juízo, mas uma retribuição simbólica ao derramamento de sangue inocente que tem ocorrido ao longo da história da humanidade. Coisas cruéis e injustas foram sustentadas pelo sangue de justos, e essa inversão da criação tem um eco profundo nas reflexões sobre a justiça e a moralidade. As águas, que deveriam trazer vida, tornam-se agentes de morte, refletindo o estado corrosivo de uma humanidade que prefere a vilania à retidão. A quarta taça traz calor escaldante, um sol que queima intensamente. Esse cenário não é meramente desolador, é um retrato da indiferença e da dureza de coração de um povo que ignora seus próprios erros. O sofrimento, que poderia servir para a reflexão e o arrependimento, é ignorado e amplificado pela rejeição contínua aos caminhos de Deus. A luz que deveria iluminar se transforma em um fogo que consome, é como se a própria criação estivesse clamando contra a rebeldia de seus habitantes. Com a quinta taça, as trevas cobrem o trono da besta. Este ato de juízo é também uma representação do colapso moral e espiritual. As trevas não são apenas a ausência de luz, mas a presença do desespero e da confusão. Essa escuridão que invade os reinos da terra é um espelho da condição espiritual da humanidade, que frequentemente caminha cega em sua arrogância e orgulho. Aqueles que escolheram a imoralidade e a idolatria, agora acolhem as trevas como sua única companhia. Este é um chamado à introspecção, um convite a confrontar a própria escuridão interna. A sexta taça se destaca ao secar o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. Este evento representa não apenas um corte nas fontes de vida, mas um sinal de que as barreiras que Deus havia estabelecido para restringir o mal estão se desfazendo. É uma alusão ao caráter temporário do poder do mal, que, embora pareça triunfar, está destinado à derrota. A secagem do Eufrates também simboliza a fragilidade dos reinos humanos diante do poder soberano de Deus. É um lembrete de que toda estrutura construída sobre a injustiça é, de fato, um castelo de cartas, vulnerável ao sopro divino. A sétima taça, que traz relâmpagos, trovões e terremotos, conclui com um clamor de que está consumado. Este momento profético revela o desfecho dos juízos e o início do juízo final. É a culminância de todas as advertências divinas ao longo da história que, muitas vezes, têm sido ignoradas. Neste sentido, cada taça é uma chamada à responsabilidade e à escolha entre a vida e a morte, entre a justiça e a injustiça. Ao refletirmos sobre essas calamidades, é essencial lembrar que as 7 taças da ira têm, em seu núcleo, um chamado à retidão e ao arrependimento. Deus, em sua infinita sabedoria, ainda oferece a possibilidade de redenção, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Para aqueles que desejam buscar a verdade e retornar aos caminhos de Deus, ainda há esperança. A história das taças, portanto, um convite à conversão, ao reconhecimento dos próprios erros e ao clamor por misericórdia. A urgência é clara: como sociedade, é preciso voltar-se a Deus e abraçar a justiça iluminada pela sua verdade. A marca da besta é um dos símbolos mais inquietantes e debatidos do livro do Apocalipse, revelando não apenas a lealdade ao anticristo, mas também apontando para as consequências espirituais profundas que essa escolha acarreta. Diferente de um mero sinal físico ou uma forma de controle econômico, a marca representa um compromisso espiritual que ressoa nos recantos mais sombrios da alma humana.
A escolha de receber essa marca não se restringe apenas ao ato de seguir ao anticristo, mas é um reflexo de uma decisão mais abrangente de se afastar de Deus e seus princípios. No Apocalipse, a imposição da marca ocorre em um cenário onde a humanidade está sendo testada em sua lealdade. O texto revela que a marca é colocada na mão direita ou na testa, o que não é meramente uma descrição literal, antes, simboliza as ações e pensamentos dos indivíduos. A mão, que representa a ação e o trabalho, e a testa, que simboliza a mente e a intenção, juntos indicam que a escolha pela marca permeia tanto a vida prática quanto as crenças internas. Essa dualidade enfatiza como as decisões que tomamos em nosso dia a dia podem nos afastar ou nos aproximar de Deus. A marca da besta, portanto, convida à reflexão sobre a natureza da adoração e da autoridade. A Bíblia nos adverte que a adoração verdadeira deve ser reservada a Deus, mas a presença da marca indica uma inversão dessa adoração, levando as pessoas a idolatrar o que é adverso à natureza divina. Este fenômeno é particularmente preocupante em um mundo onde valores se desfazem e hordas de ideologias enganosas proliferam, levando muitos a seguir caminhos de destruição, animados pela promessa de segurança e prosperidade. Um conceito fundamental que emerge da discussão sobre a marca da besta é a ideia de controle. O Apocalipse pinta um retrato aterrador de um regime totalitário, onde a liberdade de escolha é anulada pela coerção e pela manipulação. Neste contexto, a marca não é apenas uma simples designação, mas torna-se um instrumento de dominação que detém a capacidade de definir quem pode participar da sociedade e quem será descartado. A impossibilidade de comprar ou vender sem a marca é uma metáfora poderosa para a dependência que muitas pessoas têm dos sistemas terrenos, colocando em questão até que ponto estamos dispostos a ceder nossa liberdade por segurança. A marca da besta ressalta também a radicalidade da escolha proposta ao ser humano. No texto, é revelado que aqueles que optam por receber a marca estão fazendo uma declaração de lealdade e submissão a um sistema que se opõe a Deus. Essa decisão é profundamente espiritual e marca não só uma condenação temporal, mas uma eterna separação da presença divina. Assim, essa escolha se torna uma linha divisória entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação. Em contrapartida, existem ecos de esperança nas Escrituras para aqueles que resistem à marca da besta. Aqueles que permanecem fiéis a Deus não apenas escapam das trágicas consequências que se avizinham, mas se tornam herdeiros de uma eternidade gloriosa ao lado do Criador. As promessas de um futuro sem dor, sem sofrimento e sem pecado são oferecidas àqueles que, apesar das pressões e tribulações, mantêm sua lealdade a Deus acima de qualquer outra coisa. É essencial ressaltar que a marca da besta não é um evento isolado ou um mero acontecimento dentro da realidade apocalíptica, mas está intrinsecamente ligada aos esforços do anticristo para desviar a adoração e a devoção que pertencem a Deus. O plano maligno busca destruir a comunhão entre Deus e a humanidade, utilizando sistemas de poder e manipulação que fazem ecoar as advertências de Jesus sobre a necessidade de discernimento e vigilância. Nesse aspecto, a reflexão sobre a marca se expande para um chamado à ação, é um convite a permanecer vigilante em relação às influências que nos cercam e a examinar as estruturas de pensamento e adoração que muitas vezes aceitamos sem questionar. A marca não é apenas uma imagem do futuro, mas um aviso para o presente, urge que cada um examine sua própria lealdade e resista a seduções que possam desviar seu coração da verdadeira adoração. Conforme exploramos mais a fundo essa temática, é importante considerar a arena onde a luta espiritual se desenrola. A tensão entre a luz e as trevas não é apenas um relato bíblico, mas um reflexo da batalha constante que enfrentamos em nosso cotidiano. Ao tomarmos decisões que nos aproximem de Deus e sua vontade, estamos participando da grande narrativa de redenção que se desenrola nas páginas das Escrituras, desafiando a marca da besta e os poderes que tentam dominá-la. Através da fé, fortificamos nossa resistência e nos alinhamos com o propósito divino, nos preparando para o que está por vir e para a vitória final que é prometida aos que permanecem firmes até o fim, resistindo a todo tipo de mal e idolatria. Armagedon é mais do que um simples campo de batalha, representa o ápice da tensão entre o bem e o mal, um embate que transcende o físico e se adentra nas esferas espirituais. Os relatos do Apocalipse sobre este evento trazem imagens vívidas e aterradoras, onde a luta final é travada não apenas entre exércitos humanos, mas entre as forças sobrenaturais que representam tanto a virtude divina quanto as trevas malignas. Para entender a magnitude de Armagedon, precisamos explorar suas implicações mais profundas que vão além da superfície do confronto. O nome Armagedon, originado do hebraico Har Megido, tem uma história rica. Megido foi um centro estratégico e frequentemente palco de batalhas na antiga Palestina. Este local, reverberando a batida de histórias de conquista e destruição, molda o pano de fundo da batalha apocalíptica em questão.
Essa localidade foi não apenas um ponto geográfico, mas um símbolo de conflitos entre as forças de Deus e aqueles que se opõem a ele ao longo da história. A visão do apóstolo João nos apresenta um cenário de perspicácia espiritual. Há elementos que não devem ser ignorados, como a preparação das nações e seus líderes para esse confronto inevitável. Um aspecto crucial é como as nações, subjugadas pelo medo e pela corrupção, são manipuladas a se unirem contra a verdade divina. A influência do anticristo e do falso profeta se estende como uma sombra, seduzindo líderes e cidadãos a embarcarem em uma rebelião final contra Deus. Estes personagens se tornam instrumentos de engano e sedução, criando um espírito de unidade entre aqueles que, de outra forma, estariam divididos. É vital também considerar a preparação celestial para este grande confronto. A Escritura profetiza diante de todo o universo a reunião dos exércitos celestiais. Cristo, montado em seu magnífico cavalo branco, é descrito como o guerreiro glorioso, aquele que traz consigo a justiça como sua armadura. A descrição de seus olhos como chamas de fogo não apenas sugere poder, mas também discernimento. Ele é capaz de ver através das mentiras e da hipocrisia que permeiam a humanidade caída. Cada aspecto de sua apresentação reflete a certeza de que a vitória está garantida para o reino de Deus. A batalha em si é não apenas um evento físico, mas uma declaração de autoridade sobre o mal. As tropas que se reúnem em Armagedon estão ali não apenas tratando de uma luta sagrada, mas como figuras que representam a própria essência do bem contra o mal. Assim, ao se prepararem para este embate, as forças do anticristo reúnem seu poder, ignorando os sinais do juízo que estão próximos. A rebelião final revela a obstinação humana em se levantar contra a soberania de Deus. Sabe-se que Armagedon não termina com a batalha, mas é o portal para a realização do juízo final. Na sequência desse evento, não restará dúvida de quem governa o universo. A derrota do mal é inescapável, pois cada inimigo de Cristo será submetido a seu poder. É um triunfo absoluto, que não se limita a uma vitória momentânea, mas se estende pela eternidade. Os diretamente desafiantes, que se aliaram ao poder maligno, enfrentarão consequências severas, enquanto aqueles que foram fiéis e que lutaram com Cristo gozarão das bênçãos de sua vitória. Enquanto o palco de Armagedon se arma, também ocorre um movimento de despertar entre aqueles que permanecem em verdade com Deus. Os fiéis, que observam e aguardam, não apenas entendem a guerra, mas reconhecem sua posição como herdeiros do reino. Essa batalha se torna um símbolo de não apenas a preservação da fé, mas da certeza de uma vida eterna com o Criador. Além disso, Armagedon ecoa uma promessa, não só de destruição, mas de restauração. Após a vitória de Cristo, o mundo, tão cheio de corrupção e dor, será transformado. Um novo tempo se aproxima, onde a esperança renascerá e a presença de Deus será real e constante entre seu povo. Os mártires e aqueles que foram oprimidos encontrarão consolo e justiça, enquanto a criação suspira por um novo céu e uma nova terra. Este evento catártico será um divisor de águas na história da humanidade. A luta final não é apenas uma questão de poder, mas de dominação espiritual, onde tudo que não se adequa ao propósito divino será obliterado. Portanto, a batalha de Armagedon simboliza mais do que a destruição do mal, representa a vitória do bem, a glorificação do sacrifício de Cristo e o restabelecimento da harmonia entre Deus e sua criação. É o dia em que toda dor desaparecerá, e a luz de Deus iluminará eternamente os corações dos que foram fiéis. Essa realidade futura inspira esperança em tempos de angústia, reforçando que, independentemente do tamanho do desafio, a vitória de Cristo é certa e segura. Babilônia, uma metrópole de grandeza e opulência, é simbolizada no Apocalipse como a epítome da corrupção e da rebelião contra Deus. Neste contexto, é importante entender que sua ascensão e queda não são meramente acontecimentos históricos, mas representações alegóricas de conceitos mais profundos sobre moralidade, fé e a inexorabilidade do juízo divino. A descrição de Babilônia como a grande cidade e a mãe das prostitutas em Apocalipse 17:05 destaca sua influência e seu papel sedutor para as nações que se afastaram dos caminhos de Deus. A imoralidade e a idolatria que caracterizam Babilônia vão além da simples prática de rituais pagãos, são uma erosão dos valores éticos fundamentais, levando as almas à condenação. O vinho da ira de Deus é mencionado repetidamente, ilustrando que a corrupção espiritual de Babilônia a torna digna de punição. A opressão que ela exerce sobre os justos é um reflexo das injustiças que permeiam o mundo, sugerindo que a justiça de Deus, embora muitas vezes tardia aos olhos humanos, é inevitável. Durante a queda de Babilônia, um tema central emerge: a sabedoria da prudência. Os que optam pela purificação em vez de se envolver nas práticas corruptas da cidade são os que são chamados à verdadeira liberdade.
Em Apocalipse 18h04, uma voz do céu convoca o povo de Deus a sair dela, destacando que a salvação exige um afastamento das práticas malignas e corruptoras. Essa advertência traz à tona a necessidade de discernimento espiritual nos dias de hoje. Em um mundo repleto de tentações e influências contrárias à fé, a lição de Babilônia nos exorta a permanecer firmes e vigilantes. Além disso, a queda de Babilônia é um poderoso símbolo do juízo divino. Não é apenas um ato de destruição, mas um testemunho claro de que a iniquidade, por mais sofisticada que se apresente, encontrará seu fim. O clamor do povo que testemunha a queda da cidade é um grito de alívio, mas também de tristeza pela realidade que enfrentaram. Apocalipse 18 descreve comerciantes e reis que lamentam a perda de seus bens e privilégios, enfatizando que a dor da perda é proporcional à grandeza do pecado acumulado. Esse lamento coletivo serve como um aviso: aqueles que se comprometem com o mal podem desfrutar de um estado temporário de prosperidade, mas a verdade será revelada, e o juízo será inexorável. A doutrina do arrependimento se torna, portanto, um farol em meio à escuridão de Babilônia. A mudança de coração é o único caminho para escapar do juízo divino. Aqueles que se voltam para Deus com sinceridade e humildade estão assegurados da sua misericórdia. Esse conceito de arrependimento abrange tanto a renúncia ao pecado como um retorno à relação correta com Deus. Em tempos modernos, a mensagem de Babilônia continua a ressoar. As cidades e sociedades contemporâneas, com suas seduções e falsas promessas, não são muito diferentes da Babilônia antiga. O consumismo, o hedonismo e a idolatria se manifestam de maneiras sutis, clamando por devoção e compromisso que deveriam ser reservados apenas a Deus. Além disso, o símbolo de Babilônia como um lugar onde os demônios e espíritos imundos habitam destaca a realidade espiritual ao nosso redor. Em nossas vidas, somos frequentemente confrontados com influências que tentam nos afastar da verdade. Assim como Babilônia cativou e destruiu, as tentações do mundo podem fazer o mesmo com qualquer um que não esteja vigilante. A advertência em Apocalipse sobre a chamada à separação deve ecoar em nossos corações e mentes, encorajando-nos a nos afastar de práticas que nos puxam para o abismo da corrupção e do desespero. Os descendentes espirituais de Babilônia, conforme descritos no livro do Apocalipse, mesmo que não estejam associados a uma cidade física, continuam a existir em sociedades que rejeitam a autoridade de Deus. Aqueles que promovem ideais que contrariam a justiça divina e glorificam a humanização como um todo afundam no poço do orgulho e da autossuficiência. A queda de Babilônia serve como um lembrete de que todo sistema e ideologia que se opõe a Deus são temporários, e eventualmente, colapsarão sob o peso de seu próprio pecado. Uma vez mais, ouvimos o chamado divino: sai dela, povo meu. Essa mensagem é poderosa e atemporal, pedindo que retentemos, que procuremos a verdade e nos afastemos da iniquidade. Diante de tantas lições e advertências contidas na queda de Babilônia, somos chamados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quais as influências, as práticas e os compromissos que, de alguma forma, podem estar nos levando na direção errada? A história de Babilônia, seu auge e sua inevitável queda, é um convite à introspecção e ao retorno ao caminho de Deus. A mensagem é clara: a verdadeira segurança e redenção estão em Deus, longe das tentações que nos cercam e que, como Babilônia, prometem muito, mas entregam apenas destruição. No juízo final, o desfecho de toda a história da humanidade se concretiza em um evento que transcende o tempo e o espaço. A descrição desse momento aterrador revela não apenas o julgamento individual de cada ser humano, mas também a justiça divina em sua forma mais pura. É o dia em que todos, independentemente de sua origem, status ou crenças, se apresentarão diante do trono de Deus, um tribunal onde não há apelação e cujas sentenças são irrevogáveis. Quando os livros forem abertos, o peso de cada ação, pensamento e decisão tomará forma diante dos olhos de todos. Os registros, que contêm a vida de cada um, são meticulosamente anotados, e desde o momento do nosso nascimento até o último suspiro, cada ocorrência será revista com a precisão divina. A inquietação típica da vida terrena se converterá em um medo reverente quando a verdade do que realmente foi vivido emergir de forma nua e crua. Para aqueles que foram guiados pela fé e que se refugiaram na graça de Deus, o cenário será de alívio e alegria. A expectativa de ouvir as palavras: bem feito, servo bom e fiel, ressoará em seus corações. A segurança de que estão escritos no livro da vida traz uma paz que transcende o entendimento humano. Esse livro, um símbolo de inclusão e salvação, não contém meras palavras, mas a confirmação da aceitação eterna por parte do Criador. A vida eterna com Deus se tornará uma realidade palpável, um presente que não pode ser subtraído ou corrompido, onde não haverá mais dor, lágrimas ou tristeza.
No entanto, à medida que observamos este grande tribunal sendo formado, a realidade que aguarda os que rejeitaram a graça é igualmente alarmante. A separação que se torna eterna marca um destino sombrio. Aqueles que se afastaram de Deus enfrentarão o juízo em meio à escuridão eterna. Eles serão confrontados com cada oportunidade perdida para a redenção, cada chamado de Deus a se voltarem a Ele será revisitado em um eco ensurdecedor de arrependimento. O clamor por perdão que nunca foi direcionado a Deus se tornará um grito desesperado em um abismo sem fim. As Escrituras são claras ao descrever que muitos que outrora viveram como se não houvesse consequência por suas ações agora terão que encarar os resultados de uma vida rejeitada em prol do autocontrole e da indiferença espiritual. Essa revelação de suas almas, desnuda diante da justiça divina, trará à luz a verdadeira natureza de cada um, revelando a hipocrisia, o orgulho e a recusa em se submeter ao senhorio de Cristo. É um momento não apenas de condenação, mas também de revelação. A verdade final torna-se inescapável e, embora o momento traga desespero, ele também pode ser visto como um ato de justiça perfeita onde cada um colhe aquilo que semeou. Nesse processo, Deus não apenas julgará as ações, mas também as intenções que as motivaram. Desde o altruísmo genuíno até as manipulações encobertas, cada motivação será pesada na balança do juízo. O amor, a bondade, a humildade e a fé serão destacados, enquanto o ódio, a ganância, a hipocrisia e a desobediência serão expostas. É uma avaliação que vai além da superfície, penetrando na essência do ser humano. Assim, ao se aproximar deste grande dia, uma reflexão profunda é necessária. A vida é composta de escolhas que moldam o nosso destino eterno. Cada decisão, desde os pequenos atos cotidianos até os grandes momentos de fé, conta para o grande esquema da vida. O convite à segurança em Cristo está aberto a todos, e cada dia que passa é mais uma oportunidade de reavaliar nosso próprio caminho e voltar-se para a luz. Ainda há tempo para aqueles que sentem a voz suave do Espírito Santo chamando. O arrependimento não é um ato de fraqueza, mas de força e vulnerabilidade. É a porta que leva à verdadeira liberdade, pois aqueles que se chegam a Deus com coração sincero e quebrantado não encontrarão rejeição, mas amor transbordante e renovação. No entanto, o tempo é limitado. O dia se aproxima em que a retidão de Deus será plenamente revelada, e aqueles que desprezaram essa oferta graciosa terão que encarar as duras realidades da eternidade separada de sua presença. A grandiosidade deste evento é um convite não apenas à reflexão pessoal, mas à compaixão por outros. O juízo final não é um momento isolado, é um tema que ressoa em todo o Evangelho. A urgência de compartilhar essa mensagem de esperança e redenção é vital, pois muitos ainda não conhecem a verdade que pode libertá-los. E mesmo que o cenário da condenação seja sombrio, a luz do Evangelho oferece um caminho de escapamento e reconciliação. Portanto, à medida que nos aproximamos do fim deste relato apocalíptico, que possamos permanecer vigilantes e alertas, conscientes de que nossas vidas têm um significado eterno. Que a certeza de nossas ações e decisões nos leve a viver não apenas para nós mesmos, mas como mensageiros dessa verdade vital que pode, e deve, transformar vidas. Após o juízo final, a criação de novos céus e uma nova terra representa o clímax da restauração divina, onde a promessa de renovação se concretiza em um estado de perfeição e harmonia. Neste novo reino, a tristeza e o sofrimento não têm espaço, pois tudo será transformado de acordo com a vontade de Deus, refletindo sua glória e majestade. A Nova Jerusalém, como descrita no Apocalipse, desce do céu como uma noiva adornada, simbolizando a união entre Deus e seu povo. Essa cidade celestial será um lugar de beleza indescritível, repleta de luz, com ruas de ouro puro e uma estrutura de pedras preciosas. Cada elemento desta cidade revela a soberania e o amor de Deus, retratando um ambiente onde a bondade e a justiça prevalecem. A própria presença de Deus será a luz que ilumina, eliminando toda a sombra de maldade e tristeza. Os habitantes deste novo mundo não conhecerão mais o luto ou a dor, pois o Senhor enxugará toda lágrima de seus olhos, prometendo um consolo eterno e profundo. Além da ausência de sofrimento, esse novo reino representa um estado de completa comunhão entre Deus e a humanidade, um retorno ao propósito original de criação. O relacionamento que foi rompido pelo pecado será restaurado numa intimidade inigualável. As Escrituras nos ensinam que Deus habitará com seu povo, que será chamado por seu nome e viverá em sua presença. Esse estado pleno de entendimento e conexão espiritual proporcionará uma experiência de alegria e adoração que transcende qualquer emoção conhecida nesta vida terrena. As características dessa nova terra vão além da simples ausência de dor, elas incluem a restauração da natureza em sua plenitude. O mundo físico, corrompido pelo pecado, será renovado, permitindo que todas as criaturas vivam em harmonia.
As interações nascidas do amor e da paz substituirão as rivalidades e a luta pela sobrevivência. Em Isaías, encontramos visões de um futuro onde o lobo habitará com o cordeiro, simbolizando a paz inquebrantável que reinará na nova criação. A bondade de Deus se manifestará em cada aspecto da vida, criando um ambiente que reflete sua essência. Em meio a essa transformação, a adoração será uma prática central na Nova Jerusalém. A verdadeira essência de cada ser humano, criada à imagem de Deus, será plenamente realizada na glorificação contínua do nosso Criador. As vozes da humanidade se unirão, criando harmonias que ressoarão com a alegria de estar em sua presença. As cânticos de louvor e celebração ecoarão infinitamente, enaltecendo as obras maravilhosas que Deus realizou. Esse universo de adoração será caracterizado por reverência e gratidão, onde o amor por Deus e pelos outros será a lei que rege este novo reino. A nova criação se tornará a culminação do plano divino que começou no Éden, onde Deus caminhava com Adão e Eva. Esse ciclo de restauração traz novamente a ideia de um lar perfeito, onde não há barreiras entre o Criador e suas criaturas. A presença eterna de Deus será um elemento transformador que trará verdadeira satisfação aos corações. Nesse ambiente de amor, não haverá mais guerras, discórdias ou mal-entendidos, pois o coração humano será purificado, refletindo a luz que vem dele. É importante notar que, neste novo estado, o tempo, como conhecemos, também será transformado. As limitações do tempo e do espaço serão transcendidas, permitindo uma experiência de vida que não se cansa ou se cansa. As alegrias da eternidade não serão fugazes, e, em vez disso, serão uma contínua profundidade de amor e de comunhão. Cada dia se tornará uma nova oportunidade de adoração, um momento para conhecer ainda mais a grandeza de Deus. Trechos do Apocalipse revelam que neste novo mundo, o trono de Deus e do Cordeiro será o centro de tudo, onde todos os povos virão adorá-lo. Essa visão nos leva a concluir que a missão de Deus na criação da humanidade está ligada à sua glória e à adoração. Em vez de um universo impessoal, seremos parte de uma narrativa que exalta o amor, a justiça e a bondade que emanam de seu coração. As promessas de Deus são firmes e garantidas, portanto, aqueles que permanecem firmes na fé podem olhar para este futuro com esperança e expectativa. O Apocalipse não é apenas um aviso sobre os desafios do presente e do futuro, mas uma reafirmação da fidelidade de Deus à sua criação e a certeza de que, em Jesus Cristo, há a paz e a restauração para aqueles que o seguem. A visão retratada de novos céus e uma nova terra é um convite para que os fiéis perseverem, sabendo que todo esforço e sacrifício nesta vida terão sua recompensa na eternidade. Neste novo reino de Deus, a vida será repleta de significado e propósito, à luz da sua presença eterna, onde viveremos em comunhão para sempre. Assim, a esperança que encontramos nas profecias do Apocalipse nos guia e fortalece diante das tribulações, assegurando-nos de que a vitória final já está garantida através de Cristo,